É a vós que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, neste sábado com o qual nós concluímos a 24ª semana do tempo comum. Hoje é uma espécie de, digamos assim, não é de fazer o resumo da semana, de fazermos aquele concentrado dessa escuta que a gente está fazendo. Não é demais repetir, dizem os antigos, repetita iuvant, que a repetição ajuda, não é? Ou como diziam os antigos, que a repetição é a mãe dos estudos. Repetitio mater studiorum. É assim mesmo. O Padre Josafá está lembrando aí, né, dos velhos tempos das aulas de latim, não é? Então, muito bem. Essas repetições vão ajudando a gente a concentrar, meter algumas coisas dentro da cabeça. E a gente já sabe que o evangelista Lucas, ele dá um destaque muito especial à presenças femininas. Mas Lucas não vai dando destaque à presença feminina para contrapô-la com a presença feminina, ao contrário, é para criar uma unidade, porque quando a gente olha nos Atos dos Apóstolos, a gente vê que o grande projeto de Deus é um projeto de unidade, vê que tem pessoas de nações diferentes, de povos diferentes, e todos se harmonizam numa mesma língua. No Evangelho de Lucas, ele quando vai falar de Jesus e apresentar Jesus como aquele que vem como Salvador na genealogia de Jesus, não faz como fez Mateus, que vincula Jesus simplesmente a Abraão, dali não parte. Lucas faz um processo que vai chegar ao primeiro dos seres humanos, a Adão, ou seja, ao início da humanidade, ao núcleo da humanidade. Portanto, esse projeto de evangelho que Lucas nos apresenta para fazer de você e de mim um teófilo, uma amiga, um amigo de Deus, é esse projeto que nos reconduz à unidade que Deus deseja, à unidade que Deus é, porque Deus é uma comunhão de amor, Deus é unidade. Então a gente viu, apresentou ontem os 12 apóstolos, mas ao mesmo tempo apresenta aquele grupo de mulheres que caminhavam com Jesus, deu o nome de 3 delas, Maria Madalena, disse Joana, mulher de Cusa, e falou também de Susana. Então essas mulheres que eram presentes no dia a dia de Jesus, e elas tinham uma característica muito interessante, que elas colocavam os bens que elas tinham a favor de Jesus, serviam Jesus com aquilo que elas tinham. É muito bom quando a gente se coloca ao serviço de Jesus com aquilo que a gente tem. Mas aqui a palavra grega para até falar disso é uma palavra que requer as suas substâncias. Então não é os seus haveres simplesmente, é aquilo que a gente é. A gente se coloca a serviço de Deus com aquilo que a gente é, não somente com aquilo que a gente tem. Não é? E aqui eu tenho nesse momento aqui dessa live eu vejo gente que nas suas comunidades vai colocando a serviço de Deus aquilo que é. Lula Ordelo, como é que você está? Não é uma mulher de igreja, uma mulher de fé. Coloca aquilo que tem, aquilo que é a serviço da comunidade. Nando produtor, não é? Com o seu canto, com a sua voz, com os seus talentos, com a sua criatividade, coloca tudo isso a serviço de Deus. O Padre Josafá aqui nos acompanhando, a mesma coisa. Então a gente vai se colocando, né? Feodor Sena, Selene, também não é diferente. Então aquilo que a gente é, a gente vai colocando a serviço da comunidade, a serviço do mundo. Eli Coelho, você também aí, não é? Na sua participação de vida, de comunidade, de vida, de igreja. Assim a gente vai colocando a serviço do reino de Deus, não somente questões materiais, mas o ser da gente, este ser que a gente recebe de Deus mesmo. Se trata sempre de um processo de devolução. Nando está dizendo aqui, rezando através da música, que é realmente uma coisa muito preciosa, porque é interessante, né, Nando? Que o ministério de quem toca é um ministério para a oração. É um serviço que você presta para ajudar a comunidade a rezar. Não é nunca a exposição de um talento, mesmo que a exposição de um talento, porque quando eu vejo uma pessoa que toca bem, etc., esse talento que eu olho, esse talento me remete a quem é o doador, não é? Mas às vezes nem sempre é fácil a gente fazer este salto, a gente pode correr o risco de ficar na criatura. Então o cantor, a cantora, o tocador, a tocadora, o músico, etc., então ele precisa estar realmente, né, nessa sintonia, nesta comunhão, que aquele seu talento, não é, leva realmente essa pessoa a isso que você está dizendo, a oração.
E essa é uma nota muito grande que, por exemplo, Lucas apresenta no seu evangelho, apresenta na sua obra, que são os Atos dos Apóstolos. Daqui a pouco eu vou voltar a isso, quando a gente vê aqui, vai falar da palavra perseverança, né? Então a gente vai ligar isso aos Atos dos Apóstolos, esse modelo de perseverança, em que é que eles perseveraram. Portanto, então a gente viu ontem, entramos no capítulo 8º, e nós vimos esse grupo de pessoas estáveis, que estavam com Jesus, que acompanhavam Jesus na sua obra, na sua missão. Homens e mulheres que iam se integrando o seu ser e a sua vida em volta do projeto de Jesus. Hoje a gente vai dar um passo além aqui agora, capítulo 8 de Lucas, versículos de 4 a 15. Nós vamos ver Jesus, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Vejam aqui que tem um dinamismo que é muito interessante e que é o dinamismo do ser igreja. Primeiro, Jesus, você se lembra quando ele estava lá em Cafarnaum, curou a sogra de Pedro, muita gente levou doente, etc. Jesus subiu no monte para rezar e Pedro foi lá com os outros. Está todo mundo aqui te procurando. E Jesus disse, mas vocês não sabem que eu devo anunciar o reino de Deus em outras cidades? Foi para isso que eu vim. Então, Jesus sai. É a dimensão missionária. E hoje, quando ele vai falar da parábola do semeador que saiu, então tem esse movimento de saída. Agora veja como se cria a reciprocidade. Na medida que Jesus sai e vai ao encontro das muitas cidades, a gente vê aqui de novo um outro movimento, que é o movimento de uma grande multidão que de todas as cidades iam ter com Jesus. Padre Josa, essa não é uma grande dica para nós na pastoral? Não é como para os músicos também, não é, Nando? Que diz assim, olha, o artista deve ir onde o povo está, não é isso? E o missionário, sobretudo, ele deve ir onde o povo está. É a igreja que sabia as casas, que sabia as pessoas, mas também depois tem um movimento de retorno das pessoas que vêm até Jesus, as cidades que vêm ao encontro de Jesus. Olha na biologia, não é? O nosso coração tem esses dois movimentos, sístole e diástole, não é? De mandar o sangue até as extremidades do pé, mas depois de puxar também todo o sangue. Jesus vai ao encontro de cada um, mas para depois gerar unidade, gerar comunhão, não é? De todos que são tocados pela palavra de Jesus, que se reúnem em volta dele para se sentirem um corpo, se sentirem unidade, uma coisa só com o Senhor. Depois os Atos dos Apóstolos mostra isso com muita precisão. A multidão daqueles que acreditavam eram um só coração e uma só alma. No individualismo, sendo atendido em casa, né? Jesus que vai ao encontro, e se a gente ficar só nessa parte de ser de Jesus que vem até a gente, está faltando alguma coisa do mistério do ser igreja, do mistério do ser povo de Deus, que vive de comunhão e de missão. Então esse grupo mesmo que está em volta de Jesus, ele está unido a Jesus, mas também eles saem em missão. Então esses dois movimentos não podem se perder. Aquilo que eu estou dizendo desde o início é criar a unidade. Lucas mostra um protagonismo das mulheres, mas é um protagonismo também junto a homens. Não tem separação. É criar a unidade, porque esse é o projeto de Deus. A riqueza de uma unidade que se constrói na multiplicidade. Bom, quando Jesus vê essa multidão toda aí, ele começa a falar em parábolas. E aqui tem uma coisa que normalmente a gente diz, né, que falar em parábolas, falar em metáforas, fazer comparações, é para ajudar na compreensão. Mas ao que parece, tem também um outro aspecto dentro da parábola, que é o aspecto da provocação. Ela é provocativa porque para a gente compreender a metáfora, para a gente entender a comparação, a gente precisa fazer também um movimento, a gente precisa fazer um salto, a gente precisa fazer uma adesão a Jesus para a gente poder compreender a partir da lógica dele, entender o que é que ele está falando, porque senão a gente pode se perder naquilo que não é o essencial. Eu sempre repito esse negócio, né? Você está apontando a lua para uma pessoa, né? E a pessoa, em vez de olhar para a lua, ela para e fica olhando para o teu dedo, se perde naquilo que não é o essencial. Então a parábola ela ganha o seu significado na medida que a gente adere àquele que nos anuncia por meio da parábola, que é Jesus mesmo. Então hoje Jesus diz, não é?
falando em parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui é muito importante, ter ouvidos para ouvir. De fato, esse é o primeiro mandamento que Deus dá para o seu povo. Quando a gente ouve, não é? Quando Moisés dá os mandamentos e os hebreus repetem isso diariamente, ele tem um cantozinho, né? Se a gente estivesse aqui ao vivo, eu ia mandar Nando pegar aí o violão e começar a cantar. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Então, a primeira parte do mandamento é essa: escuta, Israel. Então daí Jesus dizer agora, não é, quem tem ouvidos, ouça. E quem é que não tem ouvido? Todos nós temos ouvidos e os temos dois, não é? Com uma única boca, parecendo que parece que o ouvir deve ser redobrado em relação ao falar, porque temos duas orelhas, temos dois ouvidos. Então essa capacidade de ouvir mais e de falar um pouquinho menos do que aquilo que a gente escuta, não é? Porque aqui talvez a gente tenha a chance de errar também menos. Mas então é importante sublinhar isso que Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir. O meu ouvido é realmente para ouvir? Ou é um ouvido que não está aqui para enfeitar a cabeça? Nosso ouvido tem essa função de colher a palavra, de recolher a palavra, para que ela possa ser guardada dentro do coração da gente. Ora, depois que Jesus encerrou a parábola, os discípulos perguntaram o significado da parábola. Os discípulos já tinham uma experiência com Jesus e sabiam que Jesus não estava falando aquilo de qualquer forma, havia um significado a ser colhido. E Jesus disse para eles: a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Então a gente já vê aqui que é dado conhecer, é um dom esse conhecimento do reino de Deus. Mas por quê? Porque eles também aderiram a Jesus, porque eles optaram por Jesus, porque eles foram capazes de estar ali com Jesus. Na medida que eles estão com Jesus, é dado a eles conhecer este mistério do reino de Deus. Mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. Porque ou você faz o passo de optar por Jesus, de estar com Ele, ou então a sua escuta vai ser sempre uma escuta superficial. Não vai ser aquela escuta profunda, não é uma escuta que leva à compreensão. E aí Jesus vai explicar o que é a parábola que ele disse. E ele diz: a semente é a palavra de Deus. Importante notar isso. Essa semente é a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram a palavra e depois o diabo tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Então, uma primeira coisa para a gente notar, que esta semente é a palavra, e depois diz que aqueles que estão na beira do caminho, mas quando a gente vai olhar o
quem é aqueles? Esse aqueles aparece assim de uma forma que quase não dá para a gente notar direito. Uma coisa que para mim é fundamental, é como se diz, que a semente é a palavra de Deus, mas o semeador diz que a semente foi semeada à beira do caminho, caiu na beira do caminho. Foi semente que caiu na beira do caminho, e depois diz assim que são aqueles que... É como se estivesse dizendo assim, a semente é a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo a semente é você. Você, na medida que entra em contato com essa palavra, você se torna semente. Lembra que tem um canto que é uma espécie de creio em ti, Senhor, filho de Maria. Aí tem um passo dele que diz assim: ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de 1000 caminhos nos conduzes a uma fé, e por 1000 estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás? Não tem isso, né? Que o vento muitas vezes pega uma semente e sai jogando de um lado para o outro. Então o Espírito, que é vento, que espalha a semente. Então aqui agora, a semente é a palavra de Deus, mas cada um de nós, quando entra em contato com essa semente que é a palavra de Deus, que cai no coração da gente, a gente se torna uma semente que é espalhada no mundo. E essa é uma grande responsabilidade para mim e para você. Porque talvez tenha gente que não vai pegar nunca a Bíblia para ler. Mas você vai ser uma semente da palavra de Deus. Sua vida é como você pega um metal e coloca em cima de um ímã. Depois de um certo tempo, o que é que acontece? Aquele pedaço de metal fica magnetizado, não fica imantado. Aí você passa aquele pedaço de ferro num prego, e o prego gruda naquele pedaço de metal que você está na mão, porque ele está imantado. A energia do ímã passou do magnetismo do ímã passou para aquele pedaço de metal. Assim também você e eu, quando essa palavra cai dentro da gente, a gente vira de alguma forma essa palavra. E isso já aconteceu no dia do batismo. Olha o que é que São Pedro diz na sua carta, a primeira carta de Pedro 1:23. Fostes regenerados a partir de uma semente não perecível, mas por meio da palavra de Deus viva. Uma palavra que é viva e operosa desde toda a eternidade. Então a gente foi regenerado por essa palavra, né? A partir de uma semente que é a palavra, e a gente vai sendo transformado nessa palavra que outros podem escutar. Tiago diz também na sua carta, né? Acolhei docilmente a palavra semeada em vós, ela pode salvar as vossas vidas. Então a gente que é salvo, que é redimido, a gente se torna essa semente que vai caindo à beira do caminho, no meio da estrada, por onde esse vento do Espírito vai levando a gente. E aí fala de um outro tipo de semente que cai, semente que cai sobre as pedras. São aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Lucas, quando nos Atos dos Apóstolos, ele vai mostrar a primeira comunidade, ele faz um retrato da comunidade e diz que eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos. Gente, na doutrina, o que é que significa isso? No ensino, no estudo. Olha, aqui ele diz que tem uma parte dessa semente que ouve a palavra com alegria, mas não tem raiz. Não tem profundidade, não se aprofunda na doutrina, no conhecimento, no estudo da fé. Fica na parte rasa, não vai até as raízes daquela fé que você, que eu, que nós recebemos. Portanto, a fé precisa de formação, precisa de tempo. Lembra do Pequeno Príncipe, que ele disse que ele tinha uma rosa lá no planeta dele, que a rosinha ela é única e fica importante por causa do tempo que ele dedica a ela? Essa palavra, a gente precisa dedicar tempo para ela. Estudo, conhecimento, busca.
Aí fala também que uma parte da semente, aquilo que caiu entre os espinhos, são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. O que é que significa chegar a amadurecer e não se deixar ser sufocado pelas questões das riquezas, das preocupações e os prazeres da vida? Lembra que esse Evangelho, capítulo 8, começa de 1 a 3 falando que tinha esse grupo dos 12 apóstolos que seguiam Jesus, e depois desse grupo de mulheres que serviam Jesus com seus bens. Então, quando a gente amadurece, a comunidade que amadurece é aquela que persevera na doutrina dos apóstolos, na fração do pão, que é a Eucaristia, e na koinonia, na comunhão. E por isso, no meio dos primeiros cristãos, não havia necessitados entre eles, porque cada um pegava aquilo que possuía, vendia e colocava o que ganhava aos pés dos apóstolos. Chegar ao amadurecimento da fé é chegar ao ponto da partilha, é chegar ao ponto da caridade, ao ponto de perceber que não há nada que eu possa chamar de meu. Porque quando eu chamo de meu, tira esse me da frente aqui de meu, o que é que fica? Eu, o eu. Quando o eu fica no centro, a comunidade, a koinonia não pode existir, a comunhão não existe, a fraternidade não se sustenta. Não é somente quando existe um amadurecimento a gente pode chegar à partilha. Veja as dificuldades que a gente tem no Brasil, um país rico de condições naturais, mais o quê? O egoísmo de alguns não permite você amadurecer ao ponto de distribuir as riquezas. Hoje em dia se está falando disso, né, de inclusive de pessoas terem acesso à riqueza, mesmo que não seja possível ter acesso sempre ao trabalho, para ser trabalho remunerado, sim, porque pode existir forma de trabalho de voluntariado, de outras tantas formas. Por exemplo, eu fiz uma experiência de missionário na Alemanha. A Alemanha é um país de social-democracia. E o governo dá assistência aos seus cidadãos. Então a pessoa está desempregada, o governo paga o aluguel da casa, tem taxas para pagar a luz, etc, etc, etc. Além disso que a gente chama de bolsa isso ou aquilo no Brasil, então as pessoas são sustentadas. Agora o que acontece também muitas vezes é que a ela também é pedido um engajamento social. Eu conheço gente, por exemplo, que então ia ajudar como merendeira, trabalhar como merendeira em uma escola, ajudar em projetos, outros iam trabalhar nos jardins da cidade, ao mesmo tempo que estavam aprendendo alguma coisa de uma profissão, mas também estavam trabalhando. Não trabalhavam pelo salário oficial que era dado, mas já recebia uma ajuda social e se engajava também socialmente por causas. Quer dizer, são formas de uma sociedade que vai amadurecendo nas suas experiências e na distribuição também dos bens. E esse é um ponto que nós, como cristãos, precisamos fomentar. Qual semente nos levarás? A gente sonhando esse mundo que pode ser diferente, como essas mulheres que a gente vê no início do Evangelho, que serviam a Jesus e aos seus discípulos, a quem a gente olha também como irmãos e como irmãs, colocando os seus bens, seus talentos, as possibilidades a serviço de todas essas pessoas. A gente precisa chegar a esse amadurecimento de que não haja preocupação Por que a gente precisa se preocupar com o amanhã? Por causa da forma egoística com que o mundo está organizado. Aí eu preciso me preocupar com o amanhã do meu filho, da minha filha, se ele vai ter uma vaga na escola ou não, se vai ter um emprego, se não vai ser assaltado ali na esquina. Tudo isso por quê? Porque é uma sociedade que não amadurece no compromisso, no amor, que gera corresponsabilidade social. Aí a gente não pode nunca ter essa sociedade que seja realmente diferente. As implicações sérias do Evangelho na vida da gente. Aí por fim tem aquilo que Jesus disse, não é? Aquela semente que caiu em terra boa. Aqueles que são essa palavra em terra boa. São aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Os primeiros cristãos eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, eu já disse, eles eram perseverantes na fração do pão, eles eram perseverantes na comunhão fraterna, eles eram perseverantes na oração. Eles eram perseverantes na oração. É a primeira marca. E esse ser perseverantes na oração, a gente já vê nos Atos dos Apóstolos, como começa falando que um grupo de mulheres junto com os apóstolos eram perseverantes na oração.
Então, a oração é esse adubo necessário para que a palavra de Deus vingue, para que a palavra de Deus cresça dentro da gente. O coração bom é esse coração que guarda a palavra. E aí você já sabe onde eu quero chegar. Isso mesmo, hoje é sábado. E todo sábado é dia de pensar nela, aquela que acolheu a semente no seu ventre. E essa semente se fez carne e habitou entre nós, no coração de Maria. A semente deu frutos 100 por 1. Maria é mãe de um único filho, filho unigênito, mas neste filho unigênito ela se torna mãe de uma multidão. Lembra o evangelho que a gente leu no dia de Nossa Senhora das Dores, não é? Essa multidão de filhos que Maria tem a partir do seu filho de Jesus. Ele é o primogênito de uma multidão de irmãos. Por isso ela tem um único filho. É uma única semente que caiu dentro dela, mas essa semente gerou frutos 100 por 1, porque a semente é a palavra. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. E esta palavra, não é, gerou você, porque como eu disse aqui da carta de Pedro, citando, nós fomos regenerados por uma semente viva, não perecível, que é a palavra de Deus. Portanto, fomos regenerados em Jesus. Por isso somos todos nós filhos de Maria, e ela tem uma multidão de filhos no seu único filho unigênito. Então, por isso hoje, encerrando essa nossa meditação, é justamente a ela que soube acolher a palavra de Deus que eu quero me dirigir. E nós vamos nos dirigir rezando o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu por obra do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo o mistério da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, possamos, por sua paixão e morte de cruz, chegar à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Obrigado por ter me acompanhado nesse momento de síntese dessa nossa semana de escuta da Palavra de Deus. Que seja uma boa preparação para o dia de amanhã, nossa Páscoa semanal, o domingo, onde a gente celebra a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no meio das nossas comunidades. Meu abraço para Lu Lordelo, aí em Cruz das Almas, um abraço grande, Lu, para você, um abraço para Fernando, produtor em Santo Antônio de Jesus, para o Padre Josafá. O Padre Josafá está em São Paulo, né? Isso é São Paulo. Tanto que ele está entre São Paulo e Paraná, mas é São Paulo, está lá. O Padre Josafá, o Dorcelene, um abraço para você, Eli Coelho, um abraço para Daci Sampaio, para Elaine Crotti, para Adelma Teles, e quem é mais que eu tenho aqui? Eu acho que é só quem eu tenho, sim. E a Lua que completou o cântico, né? Um abraço para a Aline Sampaio. A Aline chegou, bom dia, Aline. Um abraço para Neia Almeida também, que acompanhando a nossa live. Pois bem, gente querida, eu vou salvar a live aqui como faço sempre, vou colocar lá no meu canal do YouTube, vou colocar também na minha página do Facebook e no meu perfil de Facebook. Você já sabe o que eu tenho que fazer, né? Comentar, curtir, etc. Encaminhar, faz aí a sua parte, porque a minha eu já fiz. Um dia abençoado para cada uma, para cada um de nós.